sou a Annelise, PCNP de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino Centro-Oeste, e hoje nós vamos conversar sobre as reflexões do planejamento das aulas para o segundo bimestre de 2022, que é o tema da nossa TPC. Os objetivos é refletir sobre a prática do planejamento de aulas, que auxilia na organização da retomada de habilidades em defasagens e também da utilização dos materiais de metodologias diferenciadas. O plano de aula, ele descreve sempre uma sequência didática a ser seguida para o desenvolvimento integral e integrado da aprendizagem, tendo em vista aí que cada aula ou atividade prática será realizada com base nos objetivos que o professor tem e das sequências didáticas a serem aí trabalhadas com os estudantes. Ele facilita a visualização da dinâmica da aula ou da atividade, contribuindo para que o outro docente possa utilizar-se dessa referência também. Então, é importante que os professores pensem na construção desse plano de aula e, principalmente, observem quais são os objetivos que eles terão para atingir esse estudante. Pode passar, por gentileza. Para o Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, esse planejamento da aula é um instrumento essencial para o professor definir as estratégias pedagógicas conforme o objetivo a ser alcançado. Criteriosamente adequado para as diferentes turmas, com flexibilidade suficiente, caso necessite de alterações. Então, o professor ele tem um plano inicial e esse plano ele pode ser modificado, depende aí das necessidades que o professor vai verificar com os estudantes no desenvolvimento dessas aulas. Então, na elaboração do plano de aula, sempre devemos estar atentos para a clareza e objetividade desse plano, a atualização do plano periodicamente, o conhecimento dos recursos disponíveis dentro da escola, a noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado. Então, o conteúdo de revisão, o professor ele já trabalhou, então tem que estar mencionado no plano dele. Se ele vai fazer a retomada desses conteúdos, também tem que estar ali. Se é um plano de recuperação, também tem que conter, dentro desses objetivos, dentro desses conteúdos, quais são essas competências e habilidades a serem retomadas ali, articulando sempre a teoria e a prática. Elas andam juntas. Utilização de metodologias diversificadas, pensando nas metodologias ativas, inovadoras, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, nessa sistematização das atividades de acordo com o tempo disponível para essa aula, então pensar no tempo, na carga horária, segundo cada etapa da atividade a ser desenvolvida. A flexibilidade frente a situações imprevistas, pode acontecer às vezes de algo dar certo e algo não dar tão certo assim. Então, o professor refletir sobre esses momentos, sobre as ações que deram certo, sobre as ações que não deram tão certo, para que ele possa melhorar, aperfeiçoar sempre a sua prática. A realização de pesquisas buscando diferentes referências, como revistas, jornais, filmes, entre outros recursos pedagógicos. É importante o professor pensar também na utilização desses recursos, sempre apoiando a aprendizagem desses estudantes, às vezes uma indicação de filmes, às vezes uma indicação aí de uma entrevista num jornal, de uma notícia. Então, utilizar desses recursos pedagógicos que são importantes para a apreensão aí dessas aprendizagens, tá? Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural desses estudantes. Lembrando que os nossos estudantes, eles carregam muitas vezes muita defasagem, então pensar também nas preferências, tornando a aula aí atrativa, esse momento significativo para os estudantes. Pode passar. Ao elaborar o plano, faço um diagnóstico inicial respondendo às questões. Então, antes de elaborar esse plano, pensar para quem vou ensinar, quem são esses estudantes, quais são as características, como a faixa etária, o grau de maturidade, quais são os conhecimentos prévios que eles têm sobre esse determinado assunto ou desses assuntos, quais as habilidades adquiridas, e em qual contexto social ou em quais contextos sociais eles estão inseridos, eles vivem, quais as competências a serem desenvolvidas nesse momento, qual o conteúdo requerido, selecionado, como integrar esses conteúdos a outras áreas dos saberes, dos conhecimentos. Então, sempre olhar para esses temas transversais, para a interdisciplinaridade, como ensinar, quais recursos didáticos disponíveis, como eu já havia dito, dentro da escola, como eles podem ser providenciados, construídos nesse período de aula, né? Pensar nesse tempo, como aproveitar
os conhecimentos e as experiências prévias, as contribuições desses estudantes aí dentro dessas turmas, como verificar essa aprendizagem, como avaliar esse momento, esse processo educativo, quais critérios eu vou utilizar para a minha avaliação, né? Quais os métodos e os tipos de instrumentos de avaliação, porque às vezes eu cobro do estudante algo que eu não coloquei ali como um objetivo dentro do meu plano de ensino. Então, assim, não tem como eu cobrar dele algo que não está dentro do meu plano de aula. Então, pensar nessa avaliação, pensando também na competência e na habilidade que eu estou colocando ali, né? Então, se eu atingir, tudo bem. Se eu não atingir, por que eu não atingi? Por que eu ainda não alcancei esse estudante dessa forma? Tá? Pode passar. Nessa perspectiva, em um modelo prático, mas não único, a gente estruturou um plano de aula, que ele é construído a partir do contexto escolar do estudante. Pensar nesse contexto, pensar no perfil dessa turma, nos equipamentos que serão utilizados, nos espaços escolares que nós temos disponíveis dentro da escola, dentre outras informações que a gente julgue relevantes para esse momento. Então, o nome do professor, a turma ou as turmas, a duração dessas aulas, o número de estudantes que vão participar dessas atividades. Se, de repente, for a questão do itinerário, colocar o nome desse itinerário ou aprofundamento curricular, qual o componente, os conteúdos, a descrição dessas atividades, as competências e as habilidades, as metodologias utilizadas aí, né? De repente, uma metodologia ativa, qual seria essa metodologia, os recursos dessa aula, pensar na organização dos espaços, quais foram os espaços, as atividades propostas, a duração, o papel do estudante, pensando nas premissas da educação integral, o papel desse professor, a avaliação, né? O que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foi cumprido aí dessas aulas. Como foi a sua avaliação da aula, os aspectos positivos e negativos. É importante os professores terem esses registros e vocês também depois acessarem, né, observarem aí o que deu certo, o que não deu certo e refletir sobre as ações que podem ser implementadas e reconstruídas. Pode passar, Ana, por gentileza. A elaboração de objetivos mais adequados ao ensino pode ser facilitada pelo uso da taxonomia de Bloom, né? Então, ela vem aí com as possibilidades de aprendizagem em 3 grandes domínios. Então, o cognitivo, afetivo e psicomotor. Quando a gente vai construir um plano de ensino, um plano de aula, a gente tem que ter em mente todas essas 3 dimensões. O cognitivo, abrangendo a aprendizagem intelectual, relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. Ao afetivo, abrangendo os aspectos de sensibilização e gradação de valores, relacionado a sentimentos e posturas. E também a questão do psicomotor, abrangendo as habilidades de execução de tarefas que envolvem o organismo muscular, relacionado às habilidades físicas específicas. Então, contemplando todos esses aspectos, a gente consegue construir um plano de aula que faça o estudante aí aprender e avançar em suas aprendizagens. Pode passar. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago e ele vai conversar com vocês um pouquinho a respeito dos planos de aula e as etapas de elaboração. Eu agradeço desde já e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência à fala, né, a Annelise nos trouxe aí como que o professor deve se organizar para fazer um bom planejamento de aula, né, o que vem antes, o que deve ser visto antes pelo professor. Então, em pontos, né, são 2 pontos importantes aí, que antes de qualquer planejamento nós temos que prestar atenção. Primeiro de tudo, revisitar os resultados dos estudantes e da turma no qual você está planejando a aula, né? Você precisa saber qual é o perfil da turma, quais habilidades eles têm de maiores dificuldades, quais as metodologias atingem mais aquela turma, quais são mais complicadas de se fazer ali naquele momento, né? Segundo tópico é sistematizar essas informações para oportunizar o acompanhamento do monitoramento de ações pedagógicas. Eu preciso ter claro aonde eu quero chegar, quais são os objetivos da minha aula e aonde eu vou parar, né? Como que eu vou monitorando essa aprendizagem, monitorando essa ação pedagógica para que uma aula se conecte à outra, né? Não fique coisas soltas e que não vai fazer sentido para o aluno. Quando você estiver planejando a sua aula, é necessário que esse plano contemple a implementação adequada do currículo paulista, né? E na situação atual,
nós estamos lidando com as habilidades essenciais. Então, é muito importante você saber quais são as habilidades essenciais daquele ano série e quais habilidades que vêm antes para que o aluno desenvolva aquilo que você propõe, né? Então, todo professor precisa estudar o currículo da sua área específica. Eu preciso saber o que veio no ano série anterior, onde eu preciso retomar, quais habilidades serão necessárias para o desenvolvimento daquela aula específica, né? E aí, quando a gente fala dos materiais disponíveis, é óbvio, se nós estamos trabalhando na rede estadual de ensino, São Paulo, nós temos que trabalhar também com os materiais que a rede nos proporciona, né? Então, nós vamos ter aí o Aprender Sempre, que faz parte da recuperação e aprofundamento, né? Para este momento pós-pandemia e até da pandemia em si. Nós temos o Currículo em Ação, todas as disciplinas, todos os componentes curriculares possuem. Nós temos os PNLDs, que são os livros do governo federal, né? Que são escolhidos pelo grupo de professores da própria escola, além do que nós vamos ter todos os recursos que a própria escola dispõe. A sala de leitura, sala de informática, alguma pesquisa que o professor fizer antes, alguma atividade organizada pelo professor, obviamente é válido, né? O próximo ponto, a gente tem que proporcionar momentos de retomada de habilidades em defasagem. Isso já é posto na resolução, já é falado há muito tempo na rede, que o professor tem que organizar o seu planejamento de aula, contemplando momentos em que ele vai trabalhar a recuperação contínua, né? A gente sabe que a pandemia trouxe uma lacuna muito grande na aprendizagem, e essa recuperação é essencial para que o aluno avance nas habilidades. Não adianta você querer cobrar interpretação se o aluno não sabe fazer a leitura. É um exemplo básico, né? Próximo ponto, identificar oportunidades de melhorias ou práticas pedagógicas que deram certo, outras informações que forem relevantes para que vocês consigam fazer os próximos planos de aula, né? Se eu sei que aquela estratégia foi muito exitosa naquela sala de aula, por que não tentar lançar mão da mesma estratégia na próxima aula, né? Dessa sequência das metodologias, das estratégias que estão sendo exitosas, né? E aí sempre visar a aprendizagem, gente. Qualquer plano de aula tem que ter um objetivo claro visando a aprendizagem, seja socioemocional, seja cognitiva, seja psicomotora, mas tem que ter ligação com a aprendizagem, né? E, por último, aí, durante o processo de confecção, né, de elaboração desse plano de aula, nós temos que estar bem antenados ao uso das estratégias metodológicas mais eficazes. Aí a gente traz até as metodologias ativas, né, no qual você coloca o aluno como protagonista e o aluno como participante desta aula, né? E não simplesmente eu vou abrir o livro, eu vou seguir o capítulo, o aluno não é um ser passivo e eu estou ali falando a minha aula inteira, né? Então, nós temos alguns exemplos aí de metodologia ativa, né? Atividades por estações, né? Rotação de estações, sala de aula invertida, roteiros de pesquisas, disposto, né, para o próprio aluno fazê-lo com autonomia, né? Desafios para aqueles alunos que já são mais avançados e por aí vai, né? E depois desse planejamento de aula, depois que você aplicou a aula, você tem sempre que refletir se os registros das aulas, a devolutiva do estudante, estão sendo válidas, né, até a fim de perceber quais são os pontos de atenção, os conteúdos e habilidades que eu tenho que retomar, aonde eles sentiram mais dificuldades, maiores dificuldades, aonde eu tenho que construir uma ação interventiva para o planejamento da próxima aula, né? Muitas vezes a gente planeja uma aula e a gente só vai ver se a ação, se a proposta foi bem feita com o estudante, né? Dentro da reflexão que esse estudante traz, de como essa aula foi feita. Então, é muito legal a gente sempre ter esse momento de conversa, né, de trocar com esse estudante. Vocês entenderam, vocês sabem que o objetivo da minha aula era esse, nós conseguimos chegar nesse objetivo, quais são as dificuldades que vocês estão possuindo? Nesse sentido, a gente vai ter uma avaliação mais prática, né, uma avaliação que vá realmente elucidar a realidade ali
E não fica aquela coisa do professor achando que deu conta e o aluno fingindo que aprendeu, né? Pode passar, por favor. Os planos de aula solicitados, e aí vem algumas reflexões, né? Que todos nós, professores, devemos sempre nos perguntar. Os planos de aula dialogam com as habilidades essenciais priorizadas pelo currículo? Sempre, como eu falei antes, olhar a matriz curricular. Eu devo conhecer a minha área de conhecimento. E não apenas conhecer, eu dou aula para o primeiro ano do ensino médio, eu conheço só a habilidade do primeiro ano. Não, a gente tem que conhecer quais habilidades que vieram no ensino fundamental e quais as que virão nos próximos anos, para ver se você está dentro de uma lógica com este currículo, né? Se o aluno está avançando nas habilidades previstas no currículo, né? Os planos de aula primam pela avaliação da aprendizagem com foco nas habilidades propostas, igual eu falei antes. Conversem com seus alunos, não é simplesmente planejar, aplicar e não ter uma devolutiva, e não perceber se eles aprenderam ou não, né? Os planos de aulas contemplam as ações previstas para o segundo bimestre, então tem que ter claro quais são as habilidades essenciais que eu tenho que trabalhar no segundo bimestre, como que eu vou atuar com elas, e se para eu trabalhar com essas habilidades no segundo bimestre, eu preciso retomar alguma que ficou para trás, eles precisam de alguma uma retomada, ou mesmo a fixação de algum conteúdo, alguma habilidade, para, enfim, eu começar essa habilidade que está prevista para o segundo bimestre, né? Os planos estão alinhados com o material Aprender Sempre. No caso do Aprender Sempre, ele vem como um material de apoio, né, de recuperação e aprofundamento. Ele é dentro da língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, né? Não significa que os outros componentes não podem atuar com esse material. Pelo contrário, os outros componentes devem conhecer o material e fazer um uso como um apoio para essas áreas que já estão sendo contempladas no Aprender Sempre, né? Eu preciso saber aonde nós precisamos levar essa turma, qual é o nível de aprendizagem que eu quero para essa turma. E aí todos os componentes juntos, todos os professores reunidos ali, vão atrás desse sucesso, né? Atrás desse objetivo maior, que é a aprendizagem, né? Os planos de aula solicitados reportam os materiais didáticos utilizados pela escola, como eu falei antes, né? Nós temos o PNLD, currículo e ação, aprender sempre. Será que eu estou contemplando? Será que eu estou fazendo uso? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos materiais. Os planos estão articulados com o plano de recuperação, reforço e aprofundamento? De novo, eu repito, é necessário um momento de recuperação contínua. Esse momento pós-pandemia trouxe muitas lacunas que o professor vai sempre vai sempre precisar ir e voltar no currículo, né? Para ver se realmente os alunos, né, estão consolidando as habilidades necessárias. Os planos de aulas utilizam-se de metodologias ativas e estratégias diversificadas? Gente, é necessário criatividade, principalmente nesse momento agora que estamos vivendo. A aula, há muito tempo, deixa de ser tradicional e agora nós precisamos oportunizar momentos em que o aluno seja protagonista, que ele seja responsável pela sua aprendizagem, que ele aprenda a aprender, né? E aí entra as metodologias ativas. E se os planos de aulas apresentam a reorganização dos agrupamentos de estudantes, de acordo com defasagens percebidas na turma, uma possibilidade de se trabalhar com essas habilidades de defasagem é reagrupar essa turma de acordo com os objetivos que você quer alcançar com cada um dos grupos, né? Eu tenho um aluno que já está muito avançado, eu posso ir para frente com esse conteúdo com ele. Por outro lado, eu tenho outro aluno que precisa de mais atenção, então eu vou colocar ele mais próximo a mim e vou lançar estratégias de recuperação com este aluno. Então, assim, como eu falo e repito, é necessário uma criatividade, um olhar crítico para essa sala de aula, para esse estudante que está vindo, e não adianta você querer planejar uma aula sem antes conhecer qual o perfil da turma que você vai atuar, não é? Pode passar, por favor? E aí, por fim, eu vou falar um pouquinho dos materiais didáticos. O material didático ele tem a finalidade de aproximar o aluno do que se quer ensinar,
dando-lhe noção mais exata dos fenômenos estudados, né? Então, é o conteúdo em si, é onde o aluno vai se apoiar dentro de como eu vou dizer, dentro de um referencial teórico, né? Dentro de algo já embasado e comprovado e analisado e pesquisado por um autor, né? Ele motiva a aula, porque o aluno ele percebe que a aula não veio de lugar nenhum e não vai chegar a lugar nenhum, à medida que ele tem um currículo e tem um material didático baseado nesse currículo, né? Quando o aluno quando é explicado para este aluno aonde você quer chegar, quais os objetivos da aula, qual o objetivo de se trabalhar certo conteúdo, certas habilidades, o aluno percebe a relação com os materiais didáticos que ele tem em mãos, né? Da aula com seus materiais didáticos. O material didático também facilita a percepção e a compreensão dos fatos e conceitos, como eu falei antes, né? Ele já é um referencial teórico daquele conteúdo, né? O professor não precisa ficar todo o tempo pesquisando, trazendo coisas novas, sendo que o material já traz muita coisa boa e que muitas vezes não é utilizado. Ele concretiza e ilustra o que está sendo exposto verbalmente, né? O professor que sabe utilizar os materiais didáticos de uma maneira mais dinâmica, ele faz muito esse uso de abram na página tal e observem a gravura, observem a imagem, tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Então, fazer essa relação do material que está na mão do aluno com o que o professor está falando, né? Ele economiza esforços para levar os alunos à compreensão de fatos e conceitos. Mais uma vez, eu repito, é um aporte teórico dentro de sala de aula. Ele auxilia na fixação da compreensão, então o professor explica todo o conteúdo, né? E aí ele coloca o aluno para fazer uma leitura no final. Então ele vai fixar esse conteúdo a partir da leitura, né? Ele dá oportunidade de manifestação de aptidões e desenvolvimento de habilidades específicas com os exercícios, com as sequências didáticas que ali traz, né? É até um reforço mesmo, né? Uma fixação, não simplesmente o professor vai lá, explica e passa para o próximo capítulo, passa para a próxima matéria, passa para a próxima habilidade, sem, sem essa fixação, né, do que foi trabalhado em sala. E o material didático, gente, por fim, por mais bem elaborado que ele seja, ele não é capaz de garantir a qualidade e efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Eles cumprem a função de mediação, e não pode ser utilizados apenas como começo, meio e fim de um processo didático inteiro. Então, professores, é um desafio constante para todos nós, não só para vocês, todos nós que somos professores, utilizar a criatividade, fazer o aluno se interessar pela aula, não ficar aquela aula monótona em que o aluno abre o livro e vai seguindo aquela sequência didática sem eira nem beira, né? Sem objetivo claro, aonde eu quero chegar, o para que esse conteúdo é importante para a nossa vida, né? O professor tem que usar de outras estratégias e não só o material didático. Ele é importante? Sim, ele é essencial no trabalho, mas o que vai fixar mesmo a aula é esse conjunto entre o material didático e as estratégias que o professor lança a mão. E aí eu volto a repetir, a partir das metodologias ativas, isso fica muito fácil de ser visto como atraindo o aluno para essa aula, né? Fazendo com que o aluno se sinta responsável participante da aula mesmo, e não simplesmente eu vou pegar o livro, eu vou abrir e eu não faço relação nenhuma do que eu estou fazendo nesse livro com o que está acontecendo ao meu entorno, ao contexto, né, do aluno. Então, a gente fica por aqui. Eu imagino que esse tema é muito amplo, não é só agora que nós vamos falar dele, a gente sempre vai estar voltando. Qualquer dúvida, o Núcleo Pedagógico está à disposição. Sintam-se à vontade de fazer perguntas e estamos aqui para o que for preciso. Então, todos tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa semana e contem com a gente. Até mais!